Olá, sou Giancarlo Capistrano, sou técnico agrícola e formado em ciências biológicas. Hoje eu vou contribuir com a rede de mobilização social para a Semana sobre Alimentação Saudável. O tema que eu vou falar é sobre as plantas alimentícias não convencionais. Picão, tansagem, buva, picão branco, beldroega. O que essas plantas têm em comum? Muitas pessoas associam essas plantas a mato, inso, mundiça, ervas daninhas, mas o que pouca gente sabe é que essas plantas têm um valor nutricional, um valor alimentar também muito importante que a gente poderia estar incluindo na nossa dieta. E é sobre elas que eu vou falar um pouquinho mais hoje. Quando a gente fala em alimentação saudável, muitas vezes, todos os dias, a gente é bombardeado na internet com várias dietas que prometem um corpo ideal, uma saúde ideal, mas o que a gente muitas vezes não fala é sobre a possibilidade das pessoas de escolherem o que vão comer. É importante a gente falar sobre a fome. Hoje, só na América Latina e no Caribe, mais de 47 milhões de pessoas passam fome. Isso, dados de 2019. E a tendência para os próximos anos é isso aumentar bastante. Aqui no Brasil a fome tem aumentado. Precisamos entender que a fome é um problema sociológico. Não é uma questão de falta de produção ou de baixa produção de alimentos. Hoje, 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. E quem não tem acesso a esses alimentos é quem não pode pagar por eles. Então, para se enfrentar a fome, não é necessário ir lá e aumentar a produtividade da agricultura. Claro que isso é importante também a longo prazo, visto que a população deve crescer. Porém, a gente precisa diminuir a desigualdade social para possibilitar que as pessoas, primeiro, se alimentem e, segundo, consigam ter uma alimentação saudável. Então, é importante a gente não se iludir de que todo mundo tem uma escolha alimentar a fazer, Mas além dessa fome, que é muito grave, muita gente, 1 em cada 4 pessoas no mundo sofre de uma fome oculta, que é a fome por alguns nutrientes. O que isso quer dizer? Que apesar de muitas pessoas comerem 4 vezes ao dia, e às vezes até terem sobrepeso, elas carecem de alguns nutrientes, e isso pode prejudicar muito a saúde das pessoas. A fome oculta é resultado da padronização alimentar no mundo. Hoje, no mundo, a gente se alimenta, 90% da dieta de todo o mundo é resultado de apenas 15 plantas, sendo que no mundo inteiro a gente tem mais de 50 mil espécies com potencial alimentar. Dessas 15 espécies, só 6 são aqui da América. O Brasil ele tem mais de 46 mil espécies entre plantas, fungos e algas. 43% dessas só existem no Brasil. Mas a gente não tem muitas plantas brasileiras conhecidas por participarem dessa dieta mundial. A quem interessa a padronização alimentar no mundo? Hoje, apenas 10 empresas dominam toda a alimentação mundial. Então, 60% a 70% do que chega às famílias do mundo inteiro são produzidos por trabalhadores relacionados a apenas 10 empresas. Então, essas 10 empresas lucram com a alimentação do mundo inteiro. Então, interessa a essas empresas que a padronização dos alimentos no mundo seja cada vez maior. Isso acontece até nas campanhas de arrecadação de alimentos para países que passam fome. Por exemplo, várias campanhas de alimentação na África não utilizaram alimentos produzidos localmente. Eles pegaram alimentos dos Estados Unidos, da Europa e então começaram a comprar alimentos desses lugares para alimentar os povos lá na África. E isso foi criando um hábito alimentar que vai se manter por gerações e gerações, mudando totalmente a dieta de um povo. Isso aconteceu no Brasil também, no Nordeste, em campanhas contra a fome no século passado. Esse é um longo debate, mas hoje a gente veio falar das planks.
E as punks, elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa, seja qual for o nível de renda dessa pessoa. Porque muitas dessas plantas, elas nascem de graça, espontaneamente, nos quintais, nas calçadas, nos parques, nas praças e nas plantações. Basta a gente não capinar ou não passar veneno, para que a gente pode se alimentar dessas plantas, que muitas vezes têm valor nutricional muito maior do que aqueles vegetais que a gente compra no mercado, né? Lembrando que esses vegetais que a gente compra no mercado, muitas vezes são vazios, assim, né? Eles têm poucos nutrientes, porque são cultivados com adubos químicos, que se concentram em 3 nutrientes apenas, e também tem uma alta carga de agrotóxicos. Então, além de a gente saber a importância de aumentar a variabilidade de alimentos na nossa dieta, é importante a gente, quando possível, comprar orgânicos, né? Hoje a gente vai dar um pequeno passeio aqui no Vidal Ramos para mostrar um pouco dessas plantas, como é fácil encontrá-las. Mas é importante que após você identificar uma planta alimentícia não convencional, né, uma punk, você não coma em qualquer lugar. Você tem que saber que esse lugar é seguro, que não vai ter urina de animais, não vai ter poluição de carro, não vai ter veneno, né, que é um lugar limpo, e aí sim você pode começar a consumir esse tipo de planta. Antes de começar a consumir as plantas alimentícias não convencionais, tenha certeza do que você está comendo. Então, se você quiser buscar um material na internet, tem várias cartilhas, ou pode me procurar na prefeitura ou mandar fotos de plantas para a rede de mobilização social de Vidal Ramos, que eu vou entrar em contato com vocês para esclarecer as dúvidas que eu puder. A maior parte das informações que eu vou passar nesse vídeo eu tirei do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, do Harry Lorenzi e do Valdeli Knupp. São informações seguras, né, de pesquisas que esses pesquisadores fizeram aqui no Brasil. Para ilustrar como é fácil encontrar essas plantas alimentícias não convencionais, eu vou mostrar um pequeno canteiro que tem aqui na casa dos meus pais, onde a gente deixa as plantas crescerem espontaneamente. Então tem uma mistura de plantas que a gente plantou, de sementes que nasceram da nossa adubação, e outras que nasceram espontaneamente, que a gente deixa elas vigorarem. Então aqui a gente já encontra nesse cantinho várias possibilidades. Essa plantinha aqui é a couvinha, ou arnica. Ela pode ser consumida crua, em saladas, pode ser utilizada para temperar a carne, né? Então ela tem um gosto bem aromático e é utilizada no México para temperar tacos, utilizada em saladas. Lá ela não é uma punk, porque ela já é uma planta do hábito alimentar do mexicano. Então, pode comer. Eu comi no almoço hoje essa planta. Outra planta que eu comi no almoço é a crepe japônica. Essa crepe do Japão, ela pode ser utilizada igual rúcula. Pode ser consumida em salada crua. É bem fácil de encontrar. Aqui nesse nosso canteiro tem várias. Também pode ser consumida crua. Não tem um gosto muito acentuado, mas não amarga, então é uma excelente salada. Outra planta que eu também utilizei no almoço foi a buva. A buva, ela tem um gosto mais picante, ela dá uma queimadinha na língua, é ótima para misturar na salada, que ela dá um tempero especial no prato. Essa é uma planta que é um símbolo de resistência contra os agrotóxicos, porque é difícil um herbicida matar ela, então muitas vezes só tem isso nas roças, né, porque eles passam veneno. Então é uma planta que eu gosto muito, recomendo aí quem quiser experimentar. Aqui. Outra planta é a capiçoba.
A capiçoba não é para comer crua, né? Tem que fazer refogada, utilizar em pratos, temperar carne ou na omelete. Ela também tem um gosto bem aromático, é bem gostosa e está nascendo de monte nessa época do ano aqui na cidade. Tem o trevo, né? O trevo também é uma salada, ele pode ser consumido cru, só não pode ser consumido muito diariamente porque ele tem um pouco de ácido oxálico, né, que pode causar problemas nos rins, mas é muito difícil uma pessoa comer uma quantidade que vá causar esse problema, né? Bom, uma planta que é bastante conhecida até por seus poderes medicinais, que é um poderoso antibiótico, né? Um bactericida, tem um poder bactericida grande, é o picão. O picão é aquela plantinha, né, que dá as sementinhas pretas que gruda na roupa e tal. Mas a folha do picão ela é comestível, mas tem que preparar ela cozida, refogada em sopas, caldos, né, que ela pode ser consumida. Aqui a gente tem uma planta que incomoda bastante nas hortas, que é a trapoeraba. Tá vendo essa de florzinha azul? Porque ela vai se alastrando, né, com esse rizoma dela. Mas ela pode ser consumida também, refogada em caldos, soufflé, em omelete, né, que ela é rica em proteína, não pode ser consumida crua. A gente tem também o aipo-chimarrão. Os indígenas utilizavam misturado com água, faziam um tipo de refresco com ela. Pode ser consumida crua, é um tempero muito bom para salada. Pode ser utilizado, muita gente utiliza no chimarrão. Tem um monte de propriedades que você pode comer em vez de fazer chá, que vai te causar bem, né? Então, assim, muitas vezes se a gente aumenta a nossa variabilidade de plantas, a gente pode estar utilizando algumas propriedades dessas plantas que nem foram pesquisadas, né? A gente pode estar encontrando a cura para alguma doença que ainda não foi descoberta. Então acho que sempre é bom aumentar essa variabilidade de plantas na nossa dieta, né? Isso vai fortalecer o nosso organismo, vai deixar ele capaz de responder melhor às possíveis doenças que a gente vem enfrentar. Muitas vezes a gente consome essas plantas alimentícias convencionais pegando quando elas crescem espontaneamente no nosso quintal. Mas é importante a gente começar a aprender como cultivar essas plantas, né? Guardar sementes, selecionar aquelas plantas que são maiores ou têm um gosto melhor, né? E guardando essa semente, plantando no nosso quintal para a gente ter sempre e não depender de que elas apareçam por conta nos nossos quintais. Olha só esse almeirão do campo, que planta vigorosa, e a gente não colocou adubo aqui, não plantou, ela nasceu assim vistosa. Então é uma planta que está adaptada à nossa região. É uma planta que ela amarga um pouco, né, assim como qualquer almeirão, mas se você pegar principalmente as folhas mais jovens e temperar com um azeite quente, isso já diminui um pouco do amargor, né, e com certeza vai estar trazendo nutrientes importantes para a dieta. Muitas plantas dessas que eu falei, elas têm um valor nutricional maior do que o alface, muito maior. O alface é uma planta que a gente costuma ver nas hortas por todo o Brasil, mas que não tem assim um valor nutricional tão grande, né? Ela, claro, é uma salada importante, tem lá suas fibras, mas vamos lembrar que, por exemplo, espinafre, as verduras escuras, elas contêm nutrientes que são mais importantes até do que o alface. Então esse tipo de planta aqui com certeza vai complementar os nutrientes que a gente precisa para ter um corpo saudável, né? Então, estamos em outro lugar aqui em Vidal Ramos, um lugar bem conhecido, na Igreja Velha. E aqui a gente tem
um monte de plantas interessantes que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui nesse canto. Tem uma planta até bastante conhecida, né? A capuchinha. A capuchinha, ela, tanto a folha quanto a flor podem ser consumidas na salada. Ela tem um gosto picante, né? Principalmente a flor. E a capuchinha também tem propriedades medicinais, né? Antioxidante, anti-inflamatório. Aqui a gente vai encontrar três opções de plantas que são saladas que a gente planta uma vez só na vida e elas vão dando por vários anos seguidos. Então tem duas urtigas, né? A urtiga mansa e a urtiga brava. Essa urtiga mansa que pode tocar, que ela não causa nenhuma reação de coceira, e a urtiga brava, que é melhor não encostar com a mão diretamente na folha, né? Quando for colher, colocar uma luva. Bom, falar então da urtiga mansa primeiro. A urtiga mansa, ela cresce em qualquer lugar, aí a gente encontra, né? Uma salada que tu tira galhos todo ano e ela se renova rapidamente. Uma planta de vigor muito grande. Então é uma salada que ela é perene, sempre vai estar ali e tu vai poder utilizar o ano inteiro, né? A urtiga mansa é uma das plantas com maior quantidade de proteína. Só perde mesmo para a urtiga brava, né? A urtiga brava ainda tem mais proteína que a urtiga mansa. Então, uma fonte excelente de nutrientes que a gente nunca utiliza, né? Então, a gente pode utilizar essas folhas refogadas em omelete, em vários pratos, né? Caldos, junto com carne, que ela vai complementar muito a nossa dieta. E a urtiga brava também utiliza da mesma maneira que a urtiga mansa, né? Pode utilizar até para fazer bolo, para fazer sopas, enfim, omelete, qualquer prato, né? E ela tem uma composição nutricional que é campeã em 3 nutrientes. A terceira planta que a gente tem aqui é o malvaviscus, né? Muita gente na infância puxava, né, a florzinha para tentar sugar o melzinho que tem atrás. Mas além da flor ser comestível como salada crua, as folhas também podem ser consumidas em salada crua ou cozida, né? Conforme sua preferência. Da flor se pode fazer geleia, sucos, chá, e a folha também pode ser consumida crua, sem problema nenhum. Aqui a gente já encontra outra planta que tem um valor nutricional muito bom, que é a bertalha. A bertalha, ela pode ser consumida as folhas, né, de preferência cozidas. As folhas são ricas em ferro, então por isso que muita gente utiliza contra a anemia. É riquíssima, uma das plantas que mais a gente pode encontrar ferro. Então a folha você pode utilizar refogada, em omelete e tal. E a batatinha você pode fazer pão e uma série de outros pratos, né? Inclusive secar ela e fazer uma farinha, você utiliza como qualquer outra farinha, com a vantagem de que ela tem um poder antibactéria, né? Um poder bactericida muito forte. Então ela dá uma durabilidade a pães, bolos e bolachas muito maior do que a farinha de trigo. Agora a gente vai mostrar uma outra opção para a gente colocar na salada, que tem um gosto muito bom, que é a folhinha pepino. Essa planta, ela pode ser consumida crua e ela tem um gosto de pepino, né? Então dá um ótimo tempero para a salada. Só que você vai precisar ter certeza de que ela, né? Porque ela é muito parecida com outras plantinhas, como o pega-pinto, né? Então, uma das formas de descobrir é pelo gosto, né? Se você vê que tem o gosto de pepino, é porque é a planta certa.
Uma ideia legal para incluir na alimentação das crianças é colocar flores na salada. E uma ótima opção é o lírio. Lírio, tanto a flor quanto o botão floral, é comestível. Você pode colocar na salada crua, pode comer crua que dá certo. Mas também pode fazer empanada, vários outros pratos que a sua criatividade permitir. Outra flor que a gente pode incluir nas nossas saladas é o beijinho. O beijinho pode ser consumido a flor crua, a folha não pode ser consumida, então só a flor mesmo. As crianças já fazem isso naturalmente, mas é uma opção, ela é azedinha. Outra opção de flor para incluir na salada é o ipê amarelo. Mas não saia por aí destruindo os jardins, né, da cidade, mas é uma planta que você pode incluir na dieta. E geralmente essas coisas coloridas, né, essas flores coloridas, elas têm um poder antioxidante. Então, além de estar se alimentando, né, se nutrindo, tu está colocando substâncias, né, princípios ativos que vão te ajudar a resistir a várias doenças, né? Outra flor comestível é a begônia. A begônia ela tem um sabor azedinho muito bom para temperar a salada. Então é uma flor que ela é nativa do Brasil, nativa aqui da Mata Atlântica. A gente tem begônias nativas. Você pode utilizar a flor. Só não seria bom comer todos os dias porque ela também tem um pouco de ácido oxálico que pode acabar, principalmente para quem tem problemas de pedra nos rins, agravando esse problema, né? Mas para quem não tem esse problema, comer de vez em quando na salada é uma ótima opção, ela é bem gostosa. Pode fazer geleia também das flores, que fica bem bonito. Esses foram alguns exemplos de plantas alimentícias não convencionais que a gente encontra aqui na cidade de Vidal Ramos. Você pode começar a introduzir utilizando uma ou duas plantas que você tem aí no seu quintal. Se quiser mais informações, não esqueça, pode escrever para a gente na rede de mobilização social para tirar qualquer dúvida ou me procurar na Prefeitura de Vidal Ramos. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.